Oi, eu sou a Kelly Cadanos. Oi, eu sou a Eline Carrano. Às vezes pode aparecer por aqui também o Joey. E a Lola. E esse é o Papo do Avesso. É um espaço para a gente falar sobre quem escreve e também sobre quem lê. Chega mais que o papo de hoje é sobre uma coisa que a gente adora, que é escrever. Não adianta. A gente não sabe sair daqui. Exatamente. E a nossa convidada de hoje, quem é Kelly Cadanos? A nossa convidada de hoje, ela é jornalista, escritora. É editora de conteúdo da revista Vida Simples, autora dos livros Minha Mãe Fazia, Crônicas e Receitas Saborosas e Cheias de Afeto, Como se Encontrar na Escrita, O Caminho para Despertar a Escrita Afetuosa em Você. Ela também ministra cursos de escrita criativa e afetuosa, Como se Encontrar na Escrita, Perdas e Lutos e outros. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Ana Holanda. Chega, coloca, tira o sapato, pode botar o pé no sofá, não liga fica à vontade. Bagunça. Tudo bom, gente? Um prazer estar aqui, conversar sobre a escrita é algo que me deixa muito feliz, porque eu acho que escrita é uma coisa que eu vivo, que eu penso, que eu falo que é o tempo todo, não é trabalho, sou eu, sabe? Eu estou sempre pensando na escrita, eu estou sempre vivenciando a escrita, então vamos falar sobre escrita sem nenhum problema, adoro. Ana, quando que começou essa sua paixão pela escrita? Você era uma adolescente que fazia diários, gostava de escrever cartinhas? Conta pra gente quando que você percebeu que você ia viver disso. Assim, eu gostava muito de escrever, né? Na adolescência, assim, eu tive diário, eu gostava de escrever. Era engraçado, né? Que depois, quando a gente olha para trás, é que a gente lembra, né? Quando alguém ia fazer aniversário, eu era solicitada para escrever os cartões, porque as pessoas diziam que eu escrevia bem os cartões, né? E tinha uma coisa que era muito interessante, né? Porque quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, a escrita, ela estava mais nesse lugar mesmo do transbordamento, né? Dessa escrita íntima, do lugar muito do sentir, né? Muito de como... enfim, de como um lugar ali, quase que um confessionário emocional, né? Mas aí depois começou a acontecer uma coisa muito interessante, porque eu ainda não tinha muita clareza que a escrita era um caminho para mim. E eu tive um começo de vida meio cheio de tropeços, assim, né? Eu venho de uma família de muitos médicos, né? De uma tradição, assim, de muitos médicos. E era uma coisa que se esperava muito de mim, né? Que eu seguisse pela medicina também. E foi muito maluco, porque isso era um caminho meio quase que natural, assim, eu não questionava muito. E era estranho, porque as pessoas também não me questionavam, tipo, você vai ser médica, né? E como diria a minha mãe, você tem tanto jeito com gente, né? Então, para ela, o fato de eu ter jeito com gente era assim, automaticamente. Óbvio, eu ia ser médica. E aí, como eu não passei, assim, né, terminei a escola e não passei em medicina, eu fui fazer cursinho, mas eu entrei no cursinho para fazer medicina, para me preparar para o vestibular de medicina, eu foi um tempo também de eu questionar o que eu queria. Para juntar isso, eu comecei a namorar uma pessoa que também ia prestar medicina, que também começou a se questionar, então começaram os dois loucamente a se questionar, e eu cheguei à conclusão de que não era medicina, né? E depois aí eu acabei, meus pais ficaram muito indignados e aí acabaram me convencendo Você foi fazer jornalismo ao invés de medicina? Menos mal. Direito. Mas aí eu também, mais ou menos. Mais ou menos. Que a gente nos formou em jornalismo, né, Kelly? Ainda bem, né? Imagina. Foi mais ou menos, porque daí eu desisti do direito para fazer jornalismo, porque daí a escrita veio assim, e foi muito assim, eu entrei numa das melhores faculdades de direito do Brasil, eu tinha me preparado para medicina, né? Sim. E aí, então, entrar na faculdade de direito, eu entrei numa das melhores faculdades de direito do Brasil, e aí eles ficaram, tipo, imagina, olha onde você está, como é que você vai largar isso, né? E eu lembro que para a tomada da decisão, e muitas outras vezes na minha vida, todas as minhas tomadas de decisão vieram por carta. Eu escrevia e eu entregava para o meu pai. Para falar para ele, para contar para ele como eu estava me sentindo.
né? E por que eu tinha resolvido tomar aquela decisão? Porque falar para mim é muito difícil, eu sou muito emocional, eu começo a chorar e eu acho que estraga tudo, sabe? Acaba com o argumento, né? Ouve. A pessoa não ouve mais o que eu tô falando. Nossa, se eu tiver que explicar verbalmente, não vai. Pois é, e daí eu acho que eu conseguia construir melhor isso e aí as coisas aconteciam melhor, sabe? Mas era assim. E daí depois, né, com o jornalismo, com a escrita, é que o jornalismo, ele é meio, eu falo às vezes para os meus alunos, né, os meus alunos do curso de escrita, que às vezes as pessoas acham, será que eu fiz a faculdade errada? Eu falo, gente, o jornalismo é assim, a gente entra porque a gente gosta muito de escrever, mas ao mesmo tempo a gente descobre que não é bem isso, né? Porque é um outro tipo de escrita que a gente quer praticar, exatamente, que o jornalismo não nos permite, porque ele é muito engessado, né? E aí eu acho que com o tempo é que eu fui tendo cada vez mais maturidade de perceber que a escrita era realmente o meu caminho. Mas hoje em dia, você não acha assim que, por mais, como você falou, né, que tem essa escrita engessada, hoje em dia, com a questão dos blogs mais acessíveis, essa coisa, a gente consegue essa parte mais afetiva da escrita, né? Super, não, assim, eu falo para as pessoas, eu falo que a gente não tem como comparar o que era 5, 10 anos, né? Quando eu fiz faculdade, eu tenho, acho que 27 anos de formada, e as opções eram, ou você fazia revista, né? Não tinha digital, era revista, era jornal, rádio ou assessoria de imprensa. Quando você tinha sorte de ter uma coluna, né? Tipo... Que é muito difícil, era muito difícil você ter uma coluna. Hoje em dia, você lança o seu próprio site e vai embora. Exatamente. Você começa a escrever. Você tem para escrever, você pode se autopublicar, o que eu falo para todo mundo, né? Que é do tipo. E mesmo hoje as redes sociais elas são uma vitrine. E o que você fazia antes? Você pegava, imprimia isso e ia distribuindo o quê? No seu prédio? Montava banquinha na rua? Sim. Não tinha como, não existia. Gente, eu ainda sou do tempo que quando a gente mandava um currículo para alguém, ou você mandava pelo correio, ou você usava uma super tecnologia da época chamada fax. Né? Nossa, fax, sim. Né? Então, hoje, acho que as pessoas... Eu acho que isso até, de certa forma, é muito positivo para o meu trabalho, sabe? Com certeza, com certeza. Sim. E a questão de se encontrar na escrita, que inclusive é uma das... Quase saiu um inclusive aqui. Inclusive é uma dos seus cursos. Como que você se encontrou na tua escrita? Qual é o seu perfil de escrita? Hoje, se você disser, eu gosto de escrever tal estilo, qual é o seu estilo? Eu falo muito isso no meu curso, né? Eu falo sobre a importância da gente encontrar a nossa voz, né? Que isso é essencial na escrita e que é quase que o primeiro passo, eu diria hoje, e que não adianta, assim, eu percebo muito quando as pessoas estão tentando vestir uma roupa que não lhe cabe, sabe? Ou tentando ser engraçada demais, ou emocional demais. O primeiro exercício que eu falo é, vamos fazer um encontro da sua voz, né? Do tipo, quem é você, né? Quem é você na escrita? Né, porque é muito difícil a gente segurar uma voz que não é a nossa, né? É muito difícil a gente ficar vestindo um sapato maior ou menor que o nosso pé, né? Então, eu faço isso com as pessoas. E eu diria que a minha, assim, é uma escrita que eu sempre falo assim, gente, eu sou um pouco dramática, eu tenho plena consciência disso. Então, ela é uma escrita um pouco dramática, eu acho. E ela é uma escrita também, eu acho que muito emocional, muito sentimental, porque eu sou essa pessoa. E para mim, assim, hoje, eu não tenho receio de me colocar nesse lugar. Porque hoje eu entendo que esse meu lado mais sensível é a minha força. Há alguns anos, né, eu olhava para isso não como uma força, quantas vezes eu ouvi no próprio jornalismo, chefe virar para mim e falar assim, olha, teu texto está muito bom, mas está muito sensível, sabe? E a gente tem que passar um tom mais sério, então
tem que pôr uma certa seriedade nesse texto. Era como se ser sensível não fosse sério, e aquilo era, tipo, me rasgava, sabe? Mas, tipo, eu sou séria. A fragilidade não é credível, né? Não é, né? Então, e é muito interessante como essa escrita que as pessoas julgavam como não sendo algo que passasse uma seriedade, né? Essa escrita sensível, ela é uma escrita de muita abertura para encontro com o outro, né? Tipo, é de uma exposição que tem... Ontem mesmo, eu tenho um clube de escrita, né? E ontem mesmo, uma pessoa que é do meu clube, ela falou assim, eu achei isso tão bonito, ela falou assim, a primeira vez que eu te li, eu perguntei, caramba, uma pessoa pode escrever desse jeito? Porque eu tenho uma escrita muito em primeira pessoa, né? E é uma escrita em primeira pessoa em que eu me abro, em que eu me mostro, né? Não é necessariamente uma exposição da minha vida, mas é uma exposição de quem eu sou, do que eu estou sentindo. E aí ela ela falou assim, aí primeiro que eu me questionei se podia escrever desse jeito. Segundo que eu pensei assim, caramba, que pessoa corajosa é essa que se expõe dessa maneira? Eu achei isso tão bonito, e foi isso que levou ela a se identificar e a se encontrar, né? E a querer aprender comigo, né? Eu achei isso muito legal, assim, essa mudança de lugar que a gente também pode provocar, das pessoas enxergarem que elas têm que ser quem elas de fato são. Se elas são sensíveis, elas podem ser sensíveis. Se elas têm um humor mais ácido, elas podem ter um humor mais ácido, né? Eu acho que isso é muito difícil de se aceitar mesmo, né? Porque você não espera, né, que as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer na sua própria voz, né? Como você disse. Eu sou muito sensível, muito dramática, as pessoas não vão me dar credibilidade, enfim, isso acaba acontecendo muito, né? Então a gente acaba se travando muitas vezes e acaba não produzindo o que a gente poderia produzir de melhor, né? Exatamente, a gente se julga demais, sabe? E tem muito medo assim, da recusa do outro, eu acho que tem um pouco disso, né? Vou me expor e o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? É muito impressionante, assim, né, que as pessoas, assim, elas me questionam mesmo, mas, tipo, quem vai se interessar por isso? Mas, assim, tudo bem eu escrever desse jeito? E eu sempre falo assim, testa, né? Assim, primeiro que eu leio e falo assim, não, tá muito bom. Mas mesmo assim a pessoa tem dificuldade, né? Essa coisa do julgamento, ela é muito forte. Eu falo que a escrita também, ela é um ato de coragem sempre, né? E a gente tem que dar um crédito para aquilo, né? Então, eu falo, publica. Eu não ia te colocar numa posição de exposição que eu não tivesse percebendo se eu não tivesse acreditando, né? E é muito legal, porque a pessoa fala, caramba, nunca comentaram tanto um post meu, sabe? Ai, que legal. Muita gente escrevendo do tipo, nossa, eu me identifiquei tanto com você, porque a gente vive num mundo em que as pessoas não se expõem mesmo. E aí, quando você se expõe, elas se identificam, porque você colocou à mostra aquilo que elas também não têm coragem de colocar. E aí vem a identificação, né? É verdade. E Ana, como que você... Perdão, Eli. Como que você concilia... Porque você conseguiu conciliar uma linguagem jornalística com essa sua voz como escritora, o que eu invejo muito, confesso. Porque, para mim, são coisas completamente diferentes. Quando eu estou escrevendo uma crônica, é uma coisa. Quando eu estou escrevendo uma matéria, uma reportagem, é outra completamente diferente. Como que você conseguiu unir essas coisas? Transformar tudo isso em uma voz só, assim, em você, né? Que as pessoas vão ler um texto seu, seja uma reportagem, seja uma crônica, e vão saber que é você. Eu acho assim, eu tive, de certa forma, eu também tive a sorte, assim, porque quando eu comecei a exercitar isso, assim, eu trabalhava na revista Vida Simples, que é uma revista que permite esse tipo de olhar, e é muito interessante, assim, porque como eu fiquei muito tempo, eu fiquei quase 9 anos editando a revista, e aí quando eu pautava alguém, quando eu passava o texto para algum jornalista, eu falava assim, olha, se você se sentir à vontade, você pode fazer alguns trechos em primeira pessoa, você pode contar alguma coisa sua. Cara, assim, eu nitidamente percebia quão desconfortável aquela pessoa ficava. Aí eu falei, não, só faça isso se você se sentir confortável. Eu tenho um exemplo muito legal, assim, de um jornalista, o Diogo. O Diogo, ele escreveu
muitas matérias para Vida Simples, né? E ele não se sentia confortável nesse lugar de primeira pessoa, e eu falava, tudo bem, não tem problema, até porque um texto, a gente também tem que ter um pouco de... Quando a gente escreve uma reportagem, mesmo que você escreva ela em primeira pessoa, ela não pode ser uma grande coluna de 15 mil toques, né? Sim. Você traz ali as vozes de outras pessoas, a diferença é a maneira como você vai expondo, né? Eu sempre vou expondo de uma maneira como se eu estivesse colocando todo mundo na sala e conversando, né? E eu falava sempre isso para ele, que se ele se sentisse à vontade, que se ele se sentisse confortável, ele poderia narrar alguma coisa em primeira pessoa, a partir do olhar dele, e ele não se sentia. Isso não significava que as reportagens dele não fossem boas, elas eram muito boas. E a gente publicava mesmo sem ser em primeira pessoa, né? Não precisa ser necessariamente assim. E aí eu lembro que uma das últimas capas que ele escreveu comigo como redatora-chefe era uma capa em que ele escreveu e ele se colocou em primeira pessoa. Quando eu li, eu fiquei tão emocionada. Aí eu liguei para ele, imagina, né? Ligar é quase que a coisa mais... Eu liguei, eu precisava falar com ele, né? Eu falei, caramba, cara, que texto maravilhoso, eu amei seu texto. Ele realmente, assim, ficou muito bom. Ele falou, foi a primeira vez que eu me senti à vontade em me expor, e eu gostei muito. Então, eu acho que, assim, foi muito legal. E ele escreve hoje, assim? Não. Algumas coisas ele escreve, e foi muito legal, assim, porque essa matéria em especial era uma matéria sobre ansiedade, e ele é uma pessoa que sofre, né, ele tem problemas ligados à ansiedade, à depressão, né, e hoje ele tem um trabalho muito legal sobre ansiedade, sobre depressão, sobre alguns problemas de saúde mental, assim, e aí ele, muitas vezes, ele se coloca em primeira pessoa, porque é um lugar em que ele se sente como parte integrante daquilo, ele tem uma vivência sobre aquilo. Sim. É que muitas vezes o que eu ensino é porque não necessariamente o fato da gente não ter vivido aquilo não coloca a gente como uma presença dentro do texto. É óbvio que a gente nunca vai viver todas as experiências do mundo, mas eu sempre falo que tem uma característica muito, muito importante, que é a gente tem que saber observar, perceber, ouvir, e isso também nos coloca, isso faz com que a gente perceba, não é necessariamente a minha vivência, mas é a minha capacidade de perceber como aquele tema afeta a vida do outro, sabe? É a empatia, né? É, total, tem que ter bastante. Eu lembro que eu faço teologia, né? Daí um dia a gente estava num debate na sala sobre a questão do machismo. E uma pessoa, uma mulher, falou assim, não, porque eu trabalhei na ditadura militar e tal, e não sei o que, só com homens, e eu nunca fui vítima de machismo. O que eu acho muito difícil, né? Sim. E aí, ok. Ela só não percebia. Isso. Daí ela falou assim, eu acho que não existe. A questão do machismo não existe, porque eu nunca passei, vivo numa casa só com homens, tenho 2 filhos homens e, né, sou casada e tal, e não existe. Aí eu peguei e falei pra ela, assim, o fato de não te tocar não quer dizer que não exista. O fato de não estar hoje nos teus olhos, né? Porque provavelmente em algum momento da vida dela ela sofre e não vê, então não quer dizer que não te toque. E é bem isso que a Ana falou. O texto, ele traz uma realidade que não é sua. Eu vejo que quando eu escrevo sobre compulsão alimentar, que é uma coisa que eu sofro, e sofro muito, assim, é uma parte da minha vida. Até ontem eu conversava com a minha avó, que a compulsão alimentar, ela tá em 90% da minha vida, da minha rotina, do meu dia. Assim. Quando eu escrevo, as pessoas vêm falar comigo assim, nossa, eu não me tocava que eu passava por isso, eu não me tocava que era um problema. Então também pode ser uma porta de uma autoavaliação, assim, de uma autocrítica. A escrita eu sou apaixonada, eu acho que é uma porta. A gente é suspeita, né? É um lugar, assim, muito valioso, é muito sagrado. A palavra é uma coisa muito sagrada. Totalmente, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas, nunca coloque uma palavra. A palavra não existe para ocupar espaço em branco, ela existe para dar sentido, né? Então, não faça mais isso. Sim, sim. É verdade. E, assim, se hoje a gente tem... É um mundo extremamente comunicacional, a gente tem todos os meios de comunicação na mão, e as pessoas não se comunicam. É incrível.
agora na época da pandemia, quantos casais, assim, que acabam se separando, famílias que conflitam 3 vezes mais porque estão convivendo, e elas descobrem que a partir do momento que elas tentam se comunicar, elas se chocam, elas não conseguem. E a gente tem tudo na mão, a gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem, como você falou, né, liguei. Hoje, antigamente, você não conseguia ligar com tanta facilidade, né? Hoje em dia, você aperta Hoje também não, né? Não, hoje também não. Né? Hoje Mas aí também você manda um áudio, qualquer Isso. coisa. Né? Você sabe que eu gosto, eu acho que eu já até contei essa história aqui, mas eu sempre gostei muito de escrever também, escrever cartas. E aí a minha sobrinha aprendeu a ler, e eu falei, eu vou mandar uma cartinha para ela. E aí mandei para ela uma cartinha e tal, ela me ligou pelo WhatsApp, porque ela só sabe ligar pelo WhatsApp, e aí ela falou assim, tia, eu consegui ler a sua mensagem sozinha, porque ela não sabe o que é carta, né? Essas crianças já não sabem mais o que é carta. Eu falei assim, que legal, Lê. E você vai me responder? Ah, não, tia, eu já tô falando aqui com você, porque que tem que ir lá no correio, tipo, que trabalho, entendeu? Tipo, é uma geração que já não tem a mesma pira que a gente tinha. Não tem esse afeto, a palavra escrita mais. Não tem. Ana, você podia falar para mim um pouquinho sobre a questão do Perdas e Lutos? É um curso, como é? Eu particularmente me interessei bastante. É um curso, ele é um curso que ele surgiu da experiência, da minha vivência do curso de escrita criativa e afetuosa. O curso de escrita criativa e afetuosa, ele tem mais ou menos uns 7 anos, sabe? Ele era presencial, por conta da pandemia, hoje ele é online, é um curso online. E logo que eu criei esse curso, eu achei que ele ia ser um curso que seria mais para as pessoas da área de comunicação e tal. No início metade da turma era da área de comunicação, isso às vezes até era menor, essa proporção, né? Sei lá, 20%, 30% era, e as outras eram de áreas totalmente diversas, diferentes. As pessoas estavam lá simplesmente porque elas gostam de escrever e pronto, né? E querem se desenvolver naquilo. E começou a aparecer um grupo, algumas pessoas em praticamente todos os cursos, tinha alguma pessoa, 1, 2, às vezes até 3, que tinha alguma questão ligada a alguma perda, ou para lidar com alguma dor, alguma questão muito, muito específica, né? Então, uma mãe que estava lá para lidar com a morte da filha, para escrever sobre isso, com a morte do avô, com a morte de algum parente querido, de alguma pessoa muito amada, ou porque estava com uma doença. Então, do tipo, tenho câncer, tenho esclerose múltipla, tem pessoas também no fim da vida, né? Eu tenho uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala muito sobre a morte e tal, e ela me recomenda, ela tem aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela gosta muito do meu trabalho, né? E ela recomenda pacientes para ir no meu curso. Né? Então, às vezes tem... legal, é cartático. Eu vou fazer. Ele é um curso... e aí, assim, as pessoas diziam, eu vim aqui porque a doutora Ana Cláudia me mandou vir, né? Porque ela acha que eu tenho que deixar registrado aqui questões importantes da minha vida, tal. E até eu falei para ela, poxa, Ana, você me coloca numa situação, né? Eu brincava com ela, do tipo, eu me sinto, é muita responsabilidade para mim, né? E aí ela falou, não, você consegue. No final é sobre isso que você fala também, né? Com e certeza. Aí... Só que é muito estranho, né? Porque a gente vem de uma formação de escrita, de jornalismo, e de repente lidar com pessoas que estão lidando com questões emocionais, com perdas, né? Eu achava que era muita responsabilidade para mim. Até que aconteceu um fato muito pontual. Um grupo de psicólogas do Rio de Janeiro, que trabalha especificamente com luto, me contratou para dar um curso de 2 dias só para profissionais que trabalham com luto, para ensiná-los como é que eles deveriam ajudar os pacientes deles a escrever. E aí... Caramba, que legal! Nossa, que incrível! Foi incrível, eu dei esse curso, foi um curso muito bonito, porque eu fiz eles vivenciarem todo o processo para eles entenderem como era. Foi muito emocionante, porque eles se emocionaram, eles se sentiram tocados, eu acho que isso é importante, você não tem como fazer isso sem ser tocado também. E quando eu voltei
assim, já no voo, sabe? Quando você volta do voo, assim, com a cabeça assim, tipo, fulminando. E eu falei, cara, eu posso criar esse curso. Com Eu falei, certeza. eu posso dar esse curso. Esse curso é um curso sem que ele vai ser muito. Ele tem uma função muito bonita para as pessoas. Eu não tô lá para fazer trabalho terapêutico, não é isso. Se a pessoa quer escrever, ela vai me procurar e eu vou conduzir ela a escrever, porque o que eu faço é isso, eu conduzo, eu faço com que a pessoa se sinta à vontade para escrever, mais do que se sentir à vontade, como é que eu escrevo? Como é que eu saio da folha em branco? Como é que eu escrevo? Eu sempre falo que o mote do curso é como é que eu escrevo sobre algo que muitas vezes eu nem consigo falar sobre, né? Nossa, sim. Então, esse curso ele é catártico. Ele é assim, presencialmente eles são 2 dias, ele é finalizado com uma roda em que as pessoas leem, se elas quiserem, o texto delas, mas praticamente todo mundo lê, é em São Paulo, praticamente todo mundo, Eu mas falando com o microfone fechado. Eu ia perguntar se é em São Paulo, porque eu já estou indo amanhã. Tô Entendeu? comprando a passagem. Deixa eu tomar minhas doses aqui da vacina. Mas eu vou te falar uma coisa, esse curso ele é um curso de uma potência tão grande para as pessoas, eu fui tão resistente a fazer ele online, mas eu tenho visto experiências tão bonitas que eu tenho dado no online, e Online ele é quantos dias? Desculpa, eu te interrompi. eu vou fazer uma versão dele em julho, no final de Tá. julho. Eu vou fazer em 3 dias, não em 2, mas em 3. Porque em 2 dias eu faço 3 horas, sabe, cada encontro. E eu acho que 3 horas online é muita coisa. Então eu decidi fazer em 3 encontros. E eu acho que também ele é um curso que você tem que esperar, a poeira tem que ir baixando em você. Ele é muito focado. Eu não fico dando todos os princípios da escrita. Eu dou alguns princípios da escrita para que a pessoa entenda como é que ela vai escrever. E o resto é tudo, é só com. Eu vou mostrando textos, aspectos dos textos, mas, como eles dizem, é uma pancada, porque são textos só sobre perdas, né? E sim, tem gente que escreve sobre, assim, o filho que morreu há 20 anos, sabe? As pessoas trazem coisas que acho que nem elas sabiam que estava tão intenso dentro dela. Tem desde gente... E é muito bonito, por exemplo, tinha uma senhora que chegou lá, foi ela e a filha, uma senhora de uns 70 e alguma coisa, o marido tinha mais de 50 anos de casamento e o marido tinha morrido há 3 meses. Nossa. Ela não conseguia falar, ela chorava intensamente, e ela virou e falou assim, eu vim aqui porque a minha filha me inscreveu, e ela veio comigo, e hoje eu falei para minha neta, vai você, para não perder a inscrição, e ela falou, não vou, é você que tem que ir. E eu vim, mas assim, eu queria que vocês tivessem muita paciência comigo, e entendessem que eu não vou conseguir escrever. Ela escreveu e ela leu um texto. Ai, eu tô arrepiada. Não, é arrepiante, gente, é muito bonito. Sabe por quê? Eu tenho uma relação com o luto muito, assim, muito intensa, porque eu passei por lutos muito importantes na minha vida no intervalo de tempo curto. O que me salvou, entre aspas, foi escrever. É um exorcismo, né? É o que eu sempre falo, né, Kelly? É um exorcismo, assim. E o meu livro, que eu lancei, sobre medos e desejos de você, está na Amazon, compre agora. Ele foi escrito no momento em que eu estava numa depressão muito forte. E eu tinha recém-diagnosticado a depressão, recém-diagnosticado o quadro de esterilidade, né, que é até hoje. Então, foram, assim, eu tava passando pelo luto, eu tava passando por um término de relacionamento muito forte, aí depressão, esterilidade, saúde, Então, foi escrito numa bagagem de emoções muito intensas. Só que, ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo, que esses textos foram a minha forma de não sufocar. Porque em alguma coisa eu tinha que colocar para fora, né? E eu não conseguia falar muito bem com as pessoas também. Assim, salvo a Kelly, que sempre foi minha amiga a vida inteira, eu não desabafava muito bem com as pessoas, até porque eu morava em São Paulo, eu não tinha família, eu não tinha muitos amigos próximos, fui fazendo ao decorrer do tempo. Era um processo que eu conversava com o papel. E esse curso teria me ajudado muito na época, eu penso, né? Porque, imagina... eu vou fazer, vai ser outro livro, vocês vão ver. Então, é muito...
E eu pensei, sabe, que ele tem uma função. Tem muitas coisas que eu faço e que eu vejo uma função importante, sabe, uma função social mesmo, porque as pessoas elas estão vivendo todo tipo de perda, não necessariamente só a morte, elas também muita gente está vivenciando, né, ter que lidar com a morte de alguém, mas acho que a gente perdeu muita coisa, né, a gente está vivendo um momento de muita ansiedade, então eu até muitos lutos agora, né? Muitos lutos. Eu até vou abranger, assim, vou tentar falar desse curso, como que a gente lida com as nossas emoções mesmo, escrever sobre as emoções, né? Que é uma coisa super difícil, porque emoção é aquele lugar, né, que você fala assim, escreva sobre a sua ansiedade, do tipo, cara, não sei, não é palpável, né? E aí eu ensino como que a pessoa consegue escrever algo que fale sobre essa emoção sem necessariamente ela entrar chutando a porta, sabe? E a gente vive uma sociedade que tem um preconceito muito grande com a questão terapêutica, né? Então, assim, ainda existe o mito de que a terapia é para quem tem problema psiquiátrico, psicológico. E eu sou defensora da terapia com unhas e dentes, assim. Eu deixo de comprar pão para pagar a terapia, não tem problema. Nesses tempos de pandemia, eu fiquei 2 anos sem fazer terapia até a pandemia voltar. E eu senti, assim, que foi o que segurou, porque... E como as pessoas já não fazem terapia, eu acho que elas terem pelo menos uma prática terapêutica como a escrita é um remédio muito grande, porque hoje em dia você não pode abraçar as pessoas que você ama. Você fica meses sem ver as pessoas que você gosta. Não tem mais aquilo de você sentar numa roda de bar e você tomar uma cerveja, desabafar, filosofar e Então, hoje você escreve uma mensagem, você escreve um post numa rede social, você manda uma carta, como a Kelly manda cartas. Então, Me um caminho, julguem. um abraço. Sou velha, me julguem. Não, eu acho lindo. Eu acho que tinha que ser uma coisa que a gente tinha que resgatar mesmo, que é enviar cartas. Eu já quero fazer também esse curso, porque... Vamos, amiga, a gente faz juntas. Vamos, não, a gente não tá fazendo nada, né? A gente tá com tempo, vamos fazer. Ana, a gente não tem tempo de comer. Sim, eu sei. Sim. E a gente trabalha juntas, entendeu? A gente trabalha juntas, a gente tem os sonhos do avesso, a gente tem o papo do avesso. Aí agora a gente tá querendo começar a aula de francês. Entendeu? Vai dar certo, vai dar tempo. Vai dar. Eu tenho fé que vai dar. Vamos pros quadros? O que vocês acham? Vamos. Então vamos. Eu até já separei aqui o meu primeiro quadro, Ana, é o livro de cabeceira, que é uma indicação de um livro que você goste muito, que você esteja lendo, que você já leu, que você leu várias vezes, enfim. Um livro para quem está ouvindo. Baseado nessa conversa, eu lembrei de um livro que é sensacional, do José Saramago, As Intermitências da Morte, que é, assim, eu só fui lembrando desse livro, assim, conforme a gente estava falando desse processo de luto e tal, e eu fui lembrando desse livro do quanto ele é genial, assim, e sensacional. Então, essa é a minha indicação da semana, do José Saramago. Eu li esse livro, acreditem, eu fui ler esse livro só no ano passado. Eu demorei muito para ler, inclusive, mas tá aí. É a minha indicação. Eu não li, eu só falei, nossa, porque você geralmente lê muito clássico. Pois é, então. Esse ficou escondidinho ali no ano passado, mas foi muito bom ter lido no ano passado, porque eu também li ele ali durante um processo de luto, inclusive, né? Eu li esse e teve um outro livro que me ajudou muito nesse processo de luto também, que eu já indiquei aqui, se eu não me engano, acho que no primeiro episódio, que é Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise, da Alexandre Coimbra Amaral, que a Eline está lendo, e ele é assim, cara, ele é muito genial. Eu chorava horrores lendo esse livro. Meu marido ficou preocupado, ele falou, cara, vou tirar esse livro de você. Você só chora com esse livro de tanto que ela falou desse livro. Sim. Então já tem 2 dicas. Eu vou indicar um livro que eu acho que a Ana talvez possa já ter lido, mas é bem o perfil do que a Ana estava falando aqui agora, que é o Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Que eles começaram num blog, se eu não me engano, e eles têm Instagram, eles têm Facebook, eles têm um monte de coisa. E eles lançaram alguns livros do Textos Cruéis Demais, e são cruéis demais, assim, mas eles são muito bons. E é a técnica de escrita que eu adoro,
que essa coisa que a Ana falou, que é da primeira pessoa, desse desvelar-se, assim, pro leitor. Então, fica essa minha dica. Eu gosto muito desse livro. Eu acabei de ler um livro que chama Meu Corpo Ainda Quente, da Sheilas Maniotto, e ele é um livro muito, como linguagem, ele é muito interessante, né, para quem curte, né, essa coisa para quem é apreciadora como eu, de formatos de escrita. Ele é muito interessante porque a palavra corpo, ela é quase que uma história por si só, né? Tem, às vezes, trechos do livro que você tem que ler, você lê uma vez, aí se você volta e lê de novo, é como se cada palavra trouxesse um universo que se abre, sabe? E aí, se você lê mais de uma vez, você percebe novos significados. Além de tudo, ele é um livro bem do feminino, sabe? Dessa questão do corpo, de como a gente... a história é uma história fictícia, que se passa num lugar fictício, mas é um lugar em que o corpo ele não é seu, né? Então, e o corpo da mulher não é dela, né? Então, assim, ele fala sobre muita... através de uma história ali, né, meio mágica, tal, tem uma coisa muito forte sobre este corpo, né? Este corpo que é nosso, mas que às vezes a gente tem uma sensação de que ele também não nos pertence, né? Pela forma como ele é visto pelo outro, né? Como que ele é usado, né? Sei lá, enfim. Então, é um livro bem interessante, assim, eu gostei bastante. Eu adoro indicação, esse quadro da indicação do livro, porque eu já tô com uma lista gigantesca. Gente, isso aí. eu tô com uma pilha de livro para ler, que vocês não têm ideia, porque eu não coloco os livros novos na estante, né? Eu boto eles numa pilha na minha frente, na minha mesa, para eu ficar vendo e falando, meu Deus, eu tenho que esvaziar essa pilha, porque, né? Então eu tô com uma pilha de livro para ler que vocês não têm ideia, gente. Meu Deus. Eu também. E aí, a cada semana livro. eu compro mais 2, assim, que tipo, meu Deus. Gente, é uma compulsão. É uma compulsão. Eu coloquei do lado da minha cama porque eu tô tentando adiantar a leitura do TCC, né? E aí eu tô lendo, tipo, filosofia, toda a parte teológica, não sei o quê. E é uma pilha gigantesca. Eu comprei muitos livros pro TCC, assim. A gente se empolga um pouco, né? Um pouquinho. Eu comprei só a coleção inteira do Kierkegaard. Eu nem sei falar o nome do cara. Kierkegaard. Isso, o cara. Comprei tudo. E agora eu tô lendo tudo. Jesus. Vou fazer o quê? Não, gente, vocês não têm ideia. Eu não posso passar na frente de uma livraria. Eu não tenho, eu não consigo. Se eu passar na frente, eu vou entrar e vou comprar 5 livros. Entendeu? E a Amazon, que quando você compra, é muito sacado aquele sistema, né? Quem comprou comprou esse também. Aham, né? Sim. E aí você vai comprando. E como eu compro muito pela Amazon, do tipo, é muito assertivo, sabe? Ele começa, as indicações que ele me faz de leitura, eu falei, gente, faz um tempo que eu quero comprar esse livro, olha, apareceu aqui na indicação para mim. E sempre tá em promoção. Sempre. E aí você vai comprar, aí você só precisa de um. Por 40, como é que eu não vou comprar? Claro. E aí, às vezes, você só precisa de um livro, mas se você comprar 5, o frete é grátis. Exatamente. Então, né, gente? A Amazon patrocina a gente aqui, Amazon, por favor. Patrocina a gente, porque por olha... favor, que tá difícil. Não, tá muito difícil. 70% do salário vai pra Amazon. Não, eu lembro, o dia que eu pedi demissão, eu falei, eu até mandei uma mensagem para Eline, eu falei assim, amiga, eu acabei de pedir demissão, eu tô desempregada, e eu acabei de gastar R$400 na livraria. É isso, tá? Não sei. Acabou. Não tem que fazer. Só um parênteses, o meu namorado, ele gosta muito de... ele faz arquearia, né, arco e flecha e tal, e aí ele compra flechas num nível, assim, hoje chegou 150 flechas. Hoje chegou 200 flechas. E aí, esses dias eu peguei no pé dele. Eu falei, chega de comprar flecha. Não tem lugar pra pôr flecha na sua casa mais. E aí ele falou assim, então você para de comprar livro. Aí acabou a discussão. Deixa. Quer uma flecha, amor? Eu vou comprar uma pra você. Vou comprar uma pra você. Sim. Jogou, foi baixo. Foi baixo. Pois é. Enfim. Foi bem baixo. Escrevi, mas não mandei. Coisas que escrevi, ou tá lá estacionado, ou como aconteceu já com a Kelly, que a mãe dela jogou fora sem querer.
Coisas que às Eu vezes escrevi um apagou. livro, Ana, e minha mãe jogou fora meu livro. Jogou. Perdi a chance de ser uma best-seller. Tudo bem, Perdeu. eu tinha 14 anos, né? Não ia ser um Mas podia best-seller, ser um mas best-seller. ela Gente, jogou Marília fora. Mendonça começou com essa idade. E Pois olha é, onde ela tá. Então dá licença. Pois é. Escrevi, mas não mandei. Kelly. Meu escrevi, mas não mandei dessa semana é um que eu nem escrevi, porque. E é um desabafo também. Porque, assim, eu gosto muito de escrever crônica, reportagem. Eu sou jornalista desde que eu nasci, basicamente, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de sentar e ler vários documentos e entrevistar pessoas. Eu gosto desse ofício. Só que eu não tenho tempo mais de fazer isso, gente. Eu tô gerenciando a equipe, eu não consigo sentar e escrever uma reportagem. Eu tô com uma lista de pautas, sem brincadeira. Tem umas 8 sugestões de pautas para mim mesma que eu queria muito fazer. E são pautas que demandam muito tempo, né? Porque eu gosto dessas pautas que dão trabalho mesmo. Não gosto de pauta fácil porque não gosto de facilitar minha própria vida. Então eu tô com uma lista de 8. Eu tô com uma lista de 8 pautas, assim, e eu não consigo sentar e fazer, eu tô chateadíssima, assim, porque eu não tenho tempo, gerenciar a equipe dá muito trabalho e, enfim, é isso, esse é o desabafo, o Eric me ajude. Eric é o meu marido e sócio. Enfim, Eric me ajude e faça alguma coisa para eu poder escrever. Vamos dar um jeito nisso aí. Escrevi, mas não mandei. Esse ano de 2021, eu escrevi muitas cartas pro meu pai, que faleceu há 12 anos, né? E eu não publiquei nada, nunca lancei nada, então acho que seria interessante, às vezes, publicar Quero esse na minha material. mesa até meio-dia. E eu acho que seria interessante, assim, publicar essas cartas, porque eu demorei muitos anos para começar a escrever sobre ele e falar até mesmo sobre ele, né? Então, acho que seria um material interessante aí, que eu penso em fazer uma coisa especial futuramente. Esse ano faz 30 anos do livro dele, né? Eu acho que seria uma data bem interessante de publicar mesmo. E aí, Ana? Eu escrevi um livro quando eu tinha, acho que uns 30 anos, mais ou menos. Foi uma coisa meio catártica, sabe? Eu escrevi, eu imprimi, ele tá formatado, né? Eu não tenho mais o arquivo digital dele, eu só tenho o arquivo impresso dele, digamos, eu só tenho ele impresso. E eu lembro que na época poucas pessoas leram e um amigo meu leu, e um amigo jornalista, ele leu, e ele ficou muito emocionado com o livro, mas ele achava que eu precisava complementar um pouco o livro, né? E eu lembro que uma amiga em comum falou: se ele gostou é porque é bom, né? Porque ele era meio chato, assim, com as coisas. E é muito maluco, porque eu nunca mais toquei nesse livro. Eu sequer reli esse livro. E aí, outro dia, eu tava pensando nessa história agora, porque outro dia eu fui sabe aquelas caixas de bagunça que você tem? E o livro tá lá, meio comido por cachorro. Então, quem tem a versão mais completa até hoje é o meu amigo, e eu tenho essa versão meio comida por cachorro. Quem nunca, né? Eu acho que talvez reler seja olhar, né, para aquela pessoa, né, que eu era aos 30 anos, tal, e só para fazer um parâmetro, eu estou com 48, ou seja, tem 18 anos que eu escrevi esse livro, né, e eu acho que talvez seja importante, porque naquela época eu tive coragem de escrever uma ficção, né, hoje todos os meus livros, e mesmo quando eu falei, né, eu tenho 2 livros que eu adoraria conseguir lançar esse ano, e os 2 são sobre processo de escrita, e aí eu fico pensando talvez desse julgamento que eu mesma tenha me colocado relacionado à ficção, sabe? Do tipo, por quê, né? Porque eu acho que quando a gente se coloca, tipo, quando as pessoas vêm me procurar, quando elas vêm falar comigo, quando elas vão fazer curso comigo, mentoria comigo, eu tenho um processo de mentoria, as pessoas fazem processo de mentoria comigo para lançar o próprio livro. E eu fico nesse lugar, assim, do tipo, a gente se coloca uma pressão que, se eu for fazer, tem que ser muito bom. Mas e se não for muito bom, né? Então, acho que eu preciso me tirar esse sensor de perto de mim. Dar uma libertada. Dá, porque assim, eu falo pro outro, primeiro que você vai agradar todo mundo, isso é básico, né? A gente nunca agrada todo mundo. E segundo, porque, enfim,
pode ser que dê certo e pode ser que não, e tudo bem, né? Do tipo, e então eu acho que eu preciso aí equalizar alguma coisa dentro de mim, porque eu sempre falo, tudo que eu mostro para as pessoas, eu mesma também vivencio, né? Porque o processo de escrita, ele não é uma coisa, eu tenho a coragem, eu posso tudo, isso não existe, a gente sempre tem uma relação de medo, né? A escrita, ela está intrinsecamente relacionada com o que a gente a escrita é um processo é uma relação, né? Então, eu escrevi, nunca mandei, nunca fiz nada, nem sequer reli. Então, Nossa, que legal. Eu preciso pegar esse negócio aí e reler. É verdade. Na minha mesa até meio-dia também. Na minha mesa a versão comida pelo cachorro, inclusive. Exato. Gente, que coisa doida. Vamos pro próximo, então, que esse eu tô muito ansiosa por esse quadro, que é o Dica da Tia, que é aquele conselho básico para todo mundo que quer viver de escrever. Eline, começa pelo seu, enquanto a Ana pensa. Planejamento. Essa semana é uma coisa que tá pegando muito forte aqui. Eu dei um conselho já para uma pessoa essa semana. Gente, planejamento é importante, porque assim, claro que quando você está fazendo uma escrita livre, é uma coisa. Mas se você tem que ter uma coisa, que ela tenha que ter um fechamento, né? Que ela tenha que ter as informações bem delineadas, assim. Então planeja, faz um esqueminha ali no papel, eu vou começar por aqui, eu vou rechear com isso daqui, e eu vou fechar com isso daqui. Se for aparecendo outras coisas no meio do caminho, você vai encaixando. Mas planejamento é fundamental. Você não pode sair, principalmente para matéria de jornal, assim, de jornalismo mesmo. Você não pode sair escrevendo na louca, o que der, deu, o que não der, não deu, né? O famoso de onde você tirou esses dados, eu inventei. Não dá. Não Da dá. minha cabeça. Da minha cabeça. Então, assim, por que você acha que o Brasil piorou economicamente? Porque eu sinto. Não dá. Então, vai fazer um planejamento, uma leve pesquisa. Uma leve pesquisa já ajuda seu texto, né? Se você fizer uma pesquisa grande, então, meu Deus, voamos. Então, planeje, pesquise, por favor. Muito que bem, olha só. A minha dica dessa semana também tem um pouco a ver com isso, assim, mas a minha dica é dicionário. Gente, muda a vida da gente ter um dicionário, sério. Porque assim, se você tem dúvida de uma palavra e você olha no Google, eu sou dessas, assim, eu não gravo. Eu não consigo gravar a palavra que eu olho no Google. Mas se você se dá o trabalho de abrir um dicionário, procurar por essa palavra que você tem dúvida, você nunca mais vai esquecer. Então, assim, dicionário do ladinho da mesa sempre. Então, essa não é o pai dos burros. Não Ele é o caminho do entendimento, a minha avó tenha fala. um dicionário, pelo amor de Deus, e parem de escrever em cima tudo junto. Obrigada. Ai, obrigada. Ana, sua dica. Adorei as dicas de vocês. A minha é uma dica de ordem que ela não é tão prática, mas ela é de relação, porque acho que é muito do meu processo, ele fala sobre isso, né? Que é algo que eu digo muito para algumas pessoas, que é não se apequene, porque a escrita, ela, quando a gente percebe a nossa capacidade de escrever, ela vem junto com uma sensação de que eu posso, né? De um poder muito grande. Às vezes a gente se auto-sabota para não chegar nesse lugar. É uma relação muito maluca, né? E eu sempre falo, não se apequene, né? Quer dizer assim, seja do tamanho que você pode ser, né? Então, acho que a minha sugestão, a minha dica é essa, né? Para que as pessoas parem de se auto-sabotar, não fiquem esperando, um dia eu vou escrever, um dia eu vou concretizar esse sonho, um dia, não, sabe, é agora, né, a escrita está muito relacionada com a vida e com o que é o todo dia, então não tenha medo disso, não tenha receio, né, descubra, né, tudo que você é capaz de criar a partir de você mesma, né, então... A minha dica é sobre isso. O último quadro é um dos meus favoritos, que é o Aconteceu com a Minha Amiga. Uma situação que pode ter acontecido com você ou com uma amiga e que, assim, merece ser contada ou escrita, né? Então, assim, Kelly quer começar? Pode começar, já que é o seu quadro favorito.
Então, eu vou contar porque ontem o meu dente lascou e eu lembrei dessa situação. Estávamos eu, Kelly Cadanos, e marido e sócio do Kelly Cadanos, eu chamo ele de Eric Não é Cadanos, Eric Cadanos, não. mas é Eric Mota. E aí a gente estava com um grupo de amigos. Tava com o Markstay. E estávamos estávamos antes da pandemia, né, que a gente podia aglomerar. E aí a gente começou a tomar cerveja, né? Cerveja e batata frita e pizza e brincar, e não sei o quê, todo mundo muito bêbado, nananã. Kelly sai do banheiro, tipo, 1h da manhã, e fala assim, gente, o meu dente quebrou. Caiu! Meu dente caiu! O meu dente caiu. E todo mundo... Do nada? Do nada. Só que detalhe, Ana, esse dente, ele cai há 10 anos. Esse dente nunca resolveu. Não é há 10 anos, calma, não é 10. Desde que eu conheço a Kelly, esse dente não presta. Não presta. E aí, todo mundo muito bêbado. A gente tava num nível, assim, do porteiro já ter ligado por causa do barulho no apartamento. E aí, entramos no carro, todo mundo. Entramos no carro. Fomos para emergência, que a Kelly tinha um plano lá, que era emergência 24 horas de dente, e ela precisa ter esse plano, porque é uma coisa essencial para a vida dela. Todos muito bêbados na sala de espera, esperando a Kelly voltar. Eu imagino que a hora que ela abriu a boca, o dentista desmaiou. Porque eu tomei café para dar uma batida no cheiro do álcool. Uma balinha de menta, né? Qualquer coisa. Entendeu? E é claro, tava todo mundo bêbado, falando muita porcaria. E aí eu lembro. Falando alto, gente. Sim, a cara da recepcionista. E a gente falou assim: não, estamos aqui na Woods Bar, que era uma balada de Curitiba, até já fechou a Woods Bar. E a gente falava: não, estamos aqui na Woods, e não sei o quê, todo mundo na sala de espera do dentista. E aí, resumo da história: voltamos, todo mundo 4 horas da manhã para casa, voltamos. Da onde? Da emergência do dentista. Da emergência do dentista. O dente da Kelly Cadanos, ele cai. Assim, ele cai. Vamos embora. Não, mas eu explico. É porque eu quebrei esse dente há muito tempo, é um dente de trás, assim. E eu quebrei há muito tempo, sei lá, comendo pipoca. Foi bem ridículo, assim. Pipoca, pizza, sei lá. Quebrei o dente. E aí, eu nunca mais consegui resolver isso, assim, porque ele lascou de um jeito que eu precisei botar uma prótese. E essa prótese nunca parou direito no dente. E aí, toda hora, a prótese caía. Essa prótese caiu na véspera do meu casamento, vocês não têm ideia. Verdade. E aí, sim, eu fui desesperada no dentista. Eu já passei muita coisa com esse dente, nem tá na minha boca. Sim. E aí, enfim. E aí, agora eu cansei de sofrer com esse dente. Falei, quer saber? Arranca esse dente, vamos botar um implante, entendeu? E agora parece que vai resolver, entendeu? Agora tá ali o implante bonitinho. Tô ainda com o provisório, mas acho que agora vai. Então, assim, mas, Ana, você não tem ideia que eu recebo mensagem assim toda semana. Estou no dentista, estou no dentista. Gente, não dá. Sim. Então, assim, né? Sim, qualquer coisa arranca tudo, põe uma dentadura, já era. Não tem então. Esse plano de ter dentista 24 horas, ele é essencial para minha vida mesmo. Assim, não tem como não ter. Não, porque não é só esse dente, porque eu já quebrei dente comendo pizza de 4 queijos, assim, quebrou. Entendeu? Quebrou. Tem que ter alimentação de bebê que não tem dente ainda, sabe? Sim, cara. É absurdo. É absurdo. E o que eu acho incrível, que ela quebrou a cara no acidente de carro e não quebrou um dente. Nessa situação, ela não quebrou. Nem aquele. Então, assim... É verdade. Ele quebra do nada, aquela sozinha. Do nada, ele cai. Do nada. Aí, quando ela teve um acidente de carro com o pai dela, ela quebrou a cara. Eu falei, pronto, agora ficou sem dente. Não quebrou nenhum. Acabou com a cara dela, mas o dente não quebrou. O dente ficou lá, entendeu? Aí, assim, gente, tô assim, comendo suspiro, quebra o dente. Entendeu? Sim. É isso, então... Ana, deixa eu só te ambientalizar. É que eu e a Kelly, a gente se conhece já há uns 12 anos. E assim... O que é, tipo, 50% da nossa vida, porque a gente tem 30 anos. Então, é muita coisa. E é esse dente, a vida inteira, o dente ali. E aí eu falei, não, eu vou ter que contar a história do dente, porque não tem, cara, não tem como.
Se tiver alguma clínica odontológica que queira nos patrocinar ou resolver o problema do meu dente mesmo, entendeu? Aí ontem eu falei, amiga, lascou meu dente dela. Como? Eu falei, eu não sei, eu não tava nem comendo. Ela, não, ela é super natural. Não, acontece. Sei. Não é? Sim. Acontece mesmo, assim. Do nada, se a gente estar aqui conversando, aconteceu uma coisa, caía assim. Várias vezes aconteceu isso. Várias vezes. Uma vez aconteceu isso enquanto eu estava fazendo uma live no jornal. Meu dente, opa! Opa, o dente! Sim. Imagina, gente. Acontece. Quem nunca? Kelly, qual é a sua história? A minha história agora que você falou do dente, eu lembrei de uma outra coisa que também acho que só acontece comigo esse tipo de coisa, que foi a minha viagem de lua de mel, né? Casei em 2018, a gente foi para nossa lua de mel, a gente ia para Itália e antes de embarcar para Itália, a gente ia para São Paulo, né? Então a gente passou uns dias em São Paulo, na casa de um casal de amigos. Na véspera, eis que na véspera da viagem, na noite anterior a que a gente ia viajar, eu vou escovar o dente no banheiro e por algum motivo que eu nunca vou conseguir entender, eu chutei a quina do box e eu arranquei uma unha. Nossa, eu lembro disso. E verdade. Aí, assim, ó, sangue para todo lado, entendeu? E eu sou uma pessoa que desmaia com sangue. Então, aí eu dei aquele grito de dor, e daí meu marido entrou no banheiro correndo para ver o que tinha acontecido. Eu já estava semi-desmaiada, com uma poça de sangue no pé, entendeu? E aí, gente, vocês têm noção, o meu pé inchou. O dedo inchou, eu não conseguia botar sapato, não conseguia botar chinelo, não conseguia botar nada. Só dava para usar Eurotrip, entendeu? Só dava para usar Havaiana. Europa de Havaiana. De Havaiana, entendeu? Aí eu falei, não vou no médico, porque se eu for no médico, não vai me deixar viajar desse jeito, né? Então, Deus, seja o que Deus quiser. Comprei uma pomadinha anti-inflamatória, passei, botei um curativo no dedo, falei, vambora. Eu manquei a viagem. Seu pai, né, Kelly? É bem o pai da Kelly. Cara, eu manquei a viagem inteira. Cortei um dedo, dá um super bonde aí. Gente, eu fui viajar mancando, aí era abril, assim, então tava quase frio ainda. Não tava frio, mas também não tava calor, assim. E eu só podia usar Havaiana, porque, né, não dava para usar nenhum sapato fechado. Então, vocês imaginam eu lá visitando o Coliseu, toda bonitinha, né, que tava frio, então eu botei o quê? Uma meia. Então eu tava o quê? De chinelo e meia no Coliseu. Olha, que coisa boa. Olha. Por que não? Por que não, né? E, enfim, então é essa história. Eu já imaginei essa crônica publicada, chinelo e meia no Coliseu. Chinelo e meia no Coliseu. É isso. Sim. E aí tava chovendo, daí chovia, daí molhava o pé, daí eu ficava com frio. Nossa, foi, olha, sério. Que rolê. Mas enfim. Botou o dedo na volta, porque gangrenou. Muito provavelmente. O dente caiu na viagem. Não, o problema por vez, Ana. O problema por vez. Gente, já pensou o dedo todo troncho, o dente caiu. Sim. Olha. E o Eric olha e pergunta, viu, vai cair mais alguma parte? Só pra eu... Vamos perder mais alguma coisa aqui? Porque... A lua de mel termina e o casamento também. Sim. Eu fui desintegrando na lua de mel, né? O Eric fala assim, olha, Kelly, te amo, mas eu não sabia que via os pedaços. Eu achei que via uma mulher inteira. Entendeu? Sim. Pois é. Enfim. Ana, você tem uma história para nos contar? Ai, gente, eu tenho uma história, fiquei aqui pensando, mas a minha história, eu lembrei de uma que ela é meio dramática. Eu tive uma cólica renal no meio de um curso. Nossa, que horror! No meio de um curso, assim. O meu curso era um curso de um dia inteiro, né? Quando era presencial, era um curso de 8 horas, tal. Logo depois do almoço, ele começa de manhã e termina à noite. E aí, logo depois do almoço, eu estava falando, tal, comecei a sentir umas pontadas e pus o povo lá para escrever, né? E saí da sala. E não era em São Paulo, era em Uberlândia. Eu tinha sido contratada para dar esse curso em Uberlândia. Eu olhei para a pessoa que tinha me contratado e falei assim: estou sentindo muita dor. O que será? Gente, eu já estava desconfiada que era rim, porque não foi a primeira vez que eu tinha tido cólica renal.
Aí tinha um médico que era um aluno que, né, que era médico e tal. Aí ele deu aquelas perguntadas básicas, aquela batida básica que você quer morrer quando dá, né, no lateral. E aí ele falou assim, não vai passar, e do jeito que ela tá, é melhor ir logo pro hospital, porque daqui a pouco ela vai começar a vomitar. Meu Deus! Meu caneco. Eu deixei as pessoas fazendo um exercício de escrita e não voltei nunca mais, né? Meu Deus! Fui pro hospital, no carro. Gente, eu não conhecia a mulher direito. Eu virei para ela e falei, tem um saco de supermercado. Meu Deus! Eu vou vomitar em jato no carro dela. Já fiz E eu sou uma pessoa muito envergonhada, assim, né? Eu tenho, tipo... Então, assim, aquela cena, cara... Eu tenho uma crise renal, vomitando em jatos num saco, dentro de um carro de uma pessoa que eu mal conhecia. Meu Deus! Tipo, o pior dos mundos para mim. Eu chorava da dor, eu chorava da vergonha, porque eu sou essa pessoa, sabe? Aí eu olhei... mas acho que a mulher entendeu, obviamente. Não, ela virou uma grande amiga, só pra você ter ideia, né? Porque depois no pronto-socorro... O pronto-socorro, quando as pessoas me viram, quando eu cheguei com aquela cara vomitando, as pessoas sabem que é uma crise renal, né? Eles já te mandam direto pro atendimento. Você não consegue nem responder qual o seu nível de dor. 100! Sim! De 0 a 10, 85. Só adianta remédio injetável para passar a dor, né? Uma cólica renal. E eu vomitando, você não para, é muito forte a dor, né? E aí ela ficava assim, calma, vai passar. Ai, que amorzinho! Ela foi muito querida. Aí depois, né, eu passei o resto do dia no hotel, os alunos me mandaram fotos, porque daí alguém lá deu um jeito de explicar. Enfim, aí eu me comprometi, eu voltei um mês depois para terminar a aula do ponto que eu parei. Como se nada tivesse acontecido, entendeu? Tipo, gente, como é que foi? Gente, e aí, o texto tá pronto? Um mês depois das pessoas ali, né? Tinha escrito um livro já para eu analisar. Exato. Um mês depois eu voltei e terminei o curso. Foi maior, assim, né? E aí foi muito engraçado, porque você fica com esse sentimento do medo, né? Do tipo, se eu tiver outra crise renal num curso, qual a chance? Mas do raio cair de novo na sua cabeça, né? Mas aí, eu sei lá, acho que durante quase um ano eu só viajava e só dava curso com o saquinho dos primeiros socorros, do remédio. Ai, meu Deus! Gente! Caso eu tivesse uma crise renal. Vai ter, né? Igual que você coloca para pelo menos dar uma amenizada, assim, sabe? Ficou traumatizada, né? Mas eu entendo, eu até uma fase da minha vida eu desmaiava com muita. Eu desmaiava, minha pressão caía muito rápido. É verdade, eu lembro disso. Era bem desesperador. E aí, eu lembro que uma vez eu desmaiei e aí a Kelly me trouxe embora. E eu tinha um Celta. E ela começou a bater um racha. Mentira! Com o meu carro, junto com uma outra amiga que veio escoltando, assim. Claro que não. E aí elas começaram a competir com os carros. Eu morrendo no carro, assim. Foi, sim. Foi absurdo. É que você tava desmaiada, você não tem como saber. Não, eu tava desmaiada. Não, naquela hora eu não estava mais. Você tava desmaiada, você não tem como saber. E aí eu tinha glicose que baixava muito rápido. Aí a minha avó entupia as minhas mochilas, bolsa, qualquer coisa, de bala, bombom e tal. E às vezes eu achava o negócio um mês depois. O troço tava assim... derretido já. Lindo, né? Mas a gente fica com medo mesmo depois que tem um trauma. Fica mesmo. Enfim, já fui parar no pronto-socorro, mas por causa da coluna, né? Porque às vezes a minha coluna também travava. Eu tô muito cagada, gente, né? Ela é uma pessoa muito saudável. Eu tô vendo! Saudável. Eu comecei aqui com a crise de ela, né? Eu que comecei aqui com a crise de alergia, todo mundo achou que eu era doente do rolê. Olha lá. Não é. Não, eu já precisei fazer cirurgia na coluna, assim, aos 23 anos, porque cagou a minha coluna, assim, travou, assim, de um jeito... Caga a coluna, cai o dente. É o dedo. É o dedo, enfim. Ela tem enxaqueca também, que detona com ela. Sim. Sim. Mas, enfim, né, estamos aí. Plus, não come cebola. De tudo isso, não come cebola. É de morrer. Aí você tem que temperar tudo sem cebola.
Sim, sem quando ela cebola. vai na minha casa, é proibido comer cebola. E a gente come cebola assim, de aperitivo. E aí aqui, não, quando a Kelly vem, não tem cebola na comida. A minha avó já sabe. É absurdo. É isso, eu não gosto de cebola mesmo. Tenho esse probleminha, entendeu? Não como cebola. Não come cebola. O que eu mais gostei da minha viagem de lua de mel é que na Itália eles também não usam cebola em nada, entendeu? Eu achei maravilhoso. Aí às vezes eu chegava nos restaurantes e eu perguntava: mas essa lasanha tem cebola? E eles me olhavam com uma cara do tipo: por que diabos eu colocaria cebola nessa lasanha? Entendeu? Eu achava lindo, achava maravilhoso. Vamos envelhecer na Europa, amigo. Pra me envelhecer na Itália, entendeu? E tem o que eu mais amo, que é carboidrato. Eu só não durmo abraçada num pão, porque, né? Mas eu amo carboidrato. Isso, e não tem vinho. Cebola. Tem vinho, não tem cebola, entendeu? É isso. Então eu achava maravilhoso que eles falavam assim, por que diabos eu ia colocar cebola nessa comida? Eu achava ótimo. Temos. E muito bom, Ana. Foi um prazer te conhecer. Muito bom gente, ter você aqui. Foi ótimo. Além de ter sido muito divertido. A gente não bate muito bem, assim, então a gente tem que usar isso positivamente para divertir as pessoas, entendeu? Esse podcast é o lugar que a gente usa para não precisar ser formal, né? Porque a gente já faz muita coisa formal. Isso, enfim. Gente, mas, Ana, então... pode ter certeza que eu vou estar no curso do luto, hein? Vou acompanhar nas redes sociais. Nossa, eu amei. Inclusive, já faz esse merchan aí, Ana. Onde que se inscreve? Como que descobre esse curso? Eu acho que acho que o jeito mais fácil é pelo meu Instagram, o Ana Holanda Oficial, porque lá eu tenho um Linktree que estão em todos os cursos que estão acontecendo, sabe? A gente vai deixar nas descrições aqui do podcast, galera. Tá. Isso. Bom, já aproveitando também, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, é @sonhosdoavesso. Segue a gente lá. Você pode mandar também sugestões de quem que você quer ver por aqui. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí fica a critério dela também. Mas a sugestão é sempre bem-vinda. Quero que vocês entrevistem a Anitta. Tudo bem, a gente vai tentar, entendeu? Então, coloca aqui nos comentários, tá? Quero entrevistar o Obama. Ele vai vir? Não sei, mas a gente vai tentar. Talvez. Se ele tiver vacinado, talvez, né? Talvez. Então, assim, o Papa, como a Kelly acha que eu consigo falar com o Papa no WhatsApp, né? Eu acho mesmo. Tem dias que ele não me responde, acontece. Então... Ana, eu já liguei para quando o Papa foi escolhido, eu liguei para ele, que a Eline era assessora religiosa de algumas congregações. Então eu falei assim, bom, se alguém tem chance de ter o número do Papa, é a Eline, né? Liguei pra minha amiga. Você por um acaso tem o número do Papa? 2. O de casa ou o celular, né? Meu Deus. Não rolou, mas o não eu já tinha, né? Enfim. É lógico. Mas então é isso, gente. Fala pra gente quem que vocês querem aqui, deixa nos comentários, a gente vai fazer de tudo pra trazer o convidado, tá? E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu sou @Kelly Cadanos. Eu sou @Li_Carrano. Qual a sua Ana? Ana Holanda Oficial. Esse podcast é uma produção em sociedade com regra dos terços. Segue também nas redes sociais. É isso, gente. Até a próxima. Até!